Amém? Agora a gente pode pregar sobre o melhor de Deus? Amém. Né? Eu sei que você já ouviu muito essa expressão, o melhor de Deus está por vir, e de fato, né, a palavra de Deus nos dá orientações de que algo bom virá. Amém? Só que na eternidade que virá. Só que muitas pessoas, e eu penso que você é uma dessas pessoas, assim como eu, a gente pensa na eternidade, mas a gente também pensa no hoje, no agora. A gente não pensa só no que virá, né? Porque tem muitas pessoas que vivem como se não houvesse eternidade. Né? Então, é um outro vertente, que é o pecado também, porque existe uma eternidade, né? Um inferno para a gente se livrar e um céu para a gente morar. Não é? Mas, só que a gente precisa entender que o melhor de Deus, no sentido dessa terra, dessa vida, ele não está por vir. Eu vou provar por A mais B que isso daqui que eu estou falando é verdade. Mas, de todo modo, eu queria abrir com você um texto. Sei que todo mundo gosta de João 3,16, mas hoje a gente vai abrir o 3,17. Um versículo só depois. Todo mundo aqui conhece João 3,16? Vamos recitar sem precisar ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o versículo 17, que é o versículo depois desse, diz o seguinte, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só passar o próximo slide, esse travou? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom Deus, eu te peço que tenha misericórdia de mim, Senhor, e tudo que for dito seja para a glória do teu nome. Eu te peço que a verdade da tua palavra possa ser profunda em nossos corações, e tudo que for dito aqui, Senhor, possa revelar o teu amor, a tua bondade, o quanto nosso coração deve ser grato, Senhor, e honrado por ter um Deus que ama, um Deus que serve, um Deus que se diminui para caber no nosso amor. E eu te peço, Senhor, que fale conosco, que a revelação que a sua palavra trouxer nos faça uma igreja mais unida, mais querida diante de ti, mais aproximada da tua presença. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Então, assim, de uma certa forma, eu preciso dizer que a gente vai estar hoje mergulhando em uma profecia. Embora, assim, muitas pessoas não entendam o que é profecia de fato, eu vou explicar agora para a gente não ter nenhum problema teológico a médio e longo prazo, amém? O que é a profecia bíblica? O que é a palavra profética na Bíblia? O que é a profecia à luz da Bíblia? A profecia à luz da Bíblia é quando Deus dá uma orientação. Essa orientação não está sendo seguida por algumas pessoas. E aí levanta um profeta para falar assim, olha, o que Deus falou não está sendo cumprido. Se você continuar nessa rota, nesse caminho, o seu futuro vai ser assim, assim, assado. Correto? Deu para entender mais ou menos como que é a profecia à luz da Bíblia? Todas as vezes que você ouvir um profeta se levantando, sou eu, o Senhor, o teu Deus que estou te dizendo, ele vai dizer aquilo que ele já disse. E vai denunciar aquilo que está sendo equivocado no meio do povo. Como que a gente traduziria isso para os dias atuais? A palavra de Deus fala que o nosso amor, primeiro e principal, deve ser o próprio Deus. E depois, a gente pode amar o nosso próximo. E depois, a gente se ama. Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas como assim? A Bíblia não diz que é para eu amar o próximo como a mim mesmo? Então, onde está o equívoco? Isso é da lei de Moisés. E nós não estamos mais na lei de Moisés, nós estamos no tempo da graça. Agora, Cristo pagou na cruz todos os nossos pecados e a gente está numa nova aliança. Então, qual é o acerto? Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ame a Deus acima de todas as coisas, depois ao teu próximo como eu vos amei. Agora, para eu amar o próximo como Jesus ama, eu não posso amar ele como eu me amo, porque Jesus me ama muito mais do que eu consigo me amar.
Jesus, ele me amou de uma maneira tão sobrenatural que aquilo que eu não conseguiria fazer por mim mesmo, ele fez. Se entregar na cruz por mim. Então a gente vai mergulhar nessa profecia sobre o melhor de Deus, que não está por vir, é que quando a gente começa a entender que a ceia, que é esse momento que a gente vai ter hoje aqui, de celebração da ceia, ele faz parte de um clamor, de uma aliança que Deus quer fazer com a gente. Deus sempre quis ter comunhão com a gente. Deus sempre quis ter relacionamento com o ser humano. Nunca foi segredo para ninguém. Por quê? Porque Deus, desde as primeiras coisas que ele fez, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Criou o céu, a terra, os luminares, e foi criando, né? Fez a porção seca da terra, separou mar e terra, depois criou as plantas, começou a colocar animais em todas as coisas. Depois ele fez o quê? Plantou um jardim num lugar chamado Éden, e nesse jardim ele colocou o primeiro casal. Ele preparou tudo, né? Alguém que já tem filhos? Tem filhos? Ninguém? Só 2, 3? Ah, tá bom. Quando a gente está para ter filho, o que a gente faz? Vamos comprar bercinho, roupinha, vamos preparar, pintar um quarto, não é assim? Vamos se organizar. E aí quando você percebe que chegou a hora, né? Tá grávida, e aí a gente começa a ficar ansioso, sem saber se dá conta. Não é? Eu, particularmente, de lana, então, eu entrei quase em parafuso. Falei assim, meu Deus, é uma vida, né? E agora está na minha responsabilidade. Eu que não sabia cuidar nem de mim, agora tem que cuidar de uma outra pessoa. Então a gente começa a perceber quão sério é isso. E a gente prepara tudo isso para que a gente tenha um bom relacionamento com o filho. A gente nunca espera que o filho na adolescência vai dizer que odeia a gente. Ninguém cria filho para isso. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Deus criou um jardim, preparou um lugar e colocou seres humanos com o desejo de que esse ser humano quisesse ele. Porque se Deus quisesse, ele tinha poder para criar um ser que não tivesse o livre-arbítrio. Como esse copo, ele só serve para cumprir o propósito que ele foi criado. E é o que eu quiser. Se eu quiser beber água, se eu quiser tacar no chão, ele serve para o propósito que eu criei. Deus não te criou assim. Deus não criou o ser humano assim. Ele criou o ser humano com desejos próprios, com vontades próprias, com liberdade de tomar atitudes próprias. E é por isso que Deus colocou 2 árvores no jardim. Porque Deus não quer robô. Deus quer alguém que decida por ele. Eu quero Jesus, eu quero Deus. E eu escolho ficar com Deus, mesmo tendo a opção de ter outra coisa. E é por isso que tinha 2 árvores. Se Deus quisesse que o homem fosse um robô sem vontade própria, ele não precisava ter dado a árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que chega na adolescência desses filhos que Deus criou e a gente escolhe outras coisas além dele. A gente acha que ele não é bom o suficiente, que ele não tem tudo aquilo que eu preciso. É por isso que a gente precisa entender que a ceia celebra essa aliança da comunhão com Deus. E mais do que isso, da comunhão com os irmãos também. Da nossa gratidão a Deus. Você sabia que tem muita gente ingrata? Eita, não, né? Graças a Deus, só lá em Marambaia. Mas tem gente que é ingrata. Tem gente que não sabe desfrutar da gratidão, né? E eu acho interessante que quando a gente fala dessa profecia da ceia, e a gente fala desse momento de gratidão e de comunhão, Jesus, ele dá a dica aqui em Lucas 22, 19, dizendo assim, fazer isso em memória de mim. E eu acho interessante essa fala de Jesus, por quê? Porque muitas pessoas esquecem de Deus, esquecem que Deus existe. Você sabia disso? Tem gente que faz isso involuntariamente, ele quer pensar em Deus, mas é porque ele está vivendo tão na realidade, nas coisas materiais, naquilo que dá para tocar, naquilo que é palpável, que ele esquece que existe sobrenatural. Ele esquece que o nosso mundo é influenciado pelo sobrenatural. E ele diz assim, olha, façam isso, e isso o quê? A ceia do Senhor, em memória de mim. Nós estamos aqui e hoje a gente vai estar ceando, glória a Deus. Amém.
Mas ele fala que a ceia é para a gente fazer isso em memória dele. E aí eu queria deixar aqui fazer uma observação dentro de fazer memória de mim. Tem muitos crentes que deixam Deus por último em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu vou arrumar um emprego. E aí essa pessoa, ao invés de consultar a Deus, ele procura a porta que abrir. A primeira porta que abrir é a porta que eu vou. Ao invés de consultar a Deus. E eu estou falando isso, e eu não estou falando por maldade. Eu estou falando isso de uma forma muito sincera do meu coração, porque ao longo desses 15 anos como pastor, eu já vi muita história, vi muita coisa. E uma vez eu lembro de uma pessoa que era muito fervorosa, uma mulher, muito fervorosa em oração. Lá em Marambaia a gente tem oração todos os dias de manhã. Então, ela ia todos os dias pela manhã para orar, porque ela precisava de um emprego, ela não tinha, e ela tinha sido mandada embora de um emprego muito bom, e aí ela teve de desfazer das coisas, a vida dela foi de mal a pior, e aí ela se mudou do bairro que ela morava, em Caraí, e foi morar em Marambaia. Você imagina quão triste ela estava, porque tudo que ela tinha estava se diluindo diante dela. E ela estava para fazer um concurso público, não é? E aí, tudo que ela tinha estava se perdendo. E aí, no ato de desespero, ela buscou a Deus fervorosamente. Enquanto ela buscava fervorosamente, ela falava a seguinte frase: Senhor, se você me abençoar com essa porta, eu nunca vou abandonar os seus caminhos. Se você abrir essa porta, eu nunca vou deixar de te adorar. E olha que frase poderosa é essa. Ela foi e falou assim: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque tal dia eu vou fazer um concurso para o Banco do Brasil, e é um bom salário, equivalente ao que eu ganhava quando eu morava bem, quando eu tinha tudo bem. Eu falei assim: olha, vamos orar para que Deus te abençoe. E a gente fez uma série de orações, né? Vários dias orando juntos. E no dia antes dela sair para a prova, ela ligou para mim, no dia anterior, e disse assim: pastor, você pode orar por mim amanhã pela manhã, a hora que eu for para fazer a prova era no Rio. Ela me acordou 4 horas da manhã para eu ir lá na casa dela orar com ela. E eu fui orar com ela antes da prova. E ela passou na prova. Glória a Deus, né? Um bom emprego. Ela nunca mais voltou na igreja. Do dia que ela descobriu que passou na prova, ela nunca mais voltou e nem pisou na casa do Senhor. Ela trocou de casa, comprou um carro, estruturou toda a sua família e hoje ela vive uma vida muito diferente daquilo que ela tinha prometido para Deus. Como se Deus fosse um Papai Noel, que uma vez por ano a gente senta no colo dele para pedir algo e quando ele oferece, a gente nunca mais senta lá, até que a gente tenha outra necessidade. Fazer isso em memória do Senhor fala de nós estarmos apaixonados por quem Ele é e não por aquilo que Ele tem a oferecer. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você ama algo ou alguém, aquilo não sai da sua cabeça. Tudo aquilo que você se importa, que você dedica o seu amor, isso não sai da sua cabeça. E você fica pensando naquilo o tempo todo, o dia inteiro. Né? Quando você está apaixonado por alguém, né? Você pensa no objeto do seu amor, né? Eu digo pela minha esposa Letícia, né? Ela agora deve estar chorando lá, sentindo a minha falta. Não é? Com certeza. Mas eu estou falando assim só para ter um comparativo, da gente saber que a gente fica pensando mesmo no outro. Você lembra quando você namorava? E você ficava esperando aquela ligação, e aí você ficava esperando aquela mensagem, né? E quando ligava, desliga você primeiro. Eu adoro essa frase para quem é apaixonado. Desliga você primeiro. Desliga você primeiro. Alguns meses atrás, eu viajei para pregar numa outra igreja um pouco mais distante, e aí eu precisei ficar 3 ou 4 dias, e a gente fazia videochamada todo dia, né? E aí Mariá
Teve um dos dias que isso corta o coração da gente, que é pai, né? E aí Maria chorando, ah, pai, eu tô com tanta saudade de você, parece que você nunca mais vai voltar. E eu fiquei pensando nessa frase que ela falou, e eu chorei muito depois, tá? Eu sou emocionado. Porque quando a gente está um pouquinho tempo longe de quem a gente ama muito, parece de fato que é uma eternidade longe. Parece que é um absurdo de distante, que a gente não tem acesso. E talvez fazer memória de mim não tenha a ver só com o momento onde a gente come o pão ou bebe do cálice, mas tem a ver com quando você levanta pela manhã e você se pergunta, Espírito Santo, o que a gente vai fazer junto hoje? Porque essa tem sido a minha oração todos os dias, quando eu levanto, a primeira coisa que eu digo é, Espírito Santo, o que a gente vai fazer junto hoje? E eu quero que ele me instrua, porque tudo que eu fizer precisa ser orientado por aquele que sabe de coisas que eu não sei. O Espírito Santo sabe de coisas que eu não domino. E se eu falar para ele me ajudar naquilo que a gente precisa fazer, a gente vai tomar decisões mais acertadas. Eu quero um emprego. Será que esse emprego vai fazer bem? Eu conheço uma pessoa que ficou 4 anos desempregada para ela entender que Deus era o sustento dela e não o emprego. Um irmão muito querido. Acho que todo mundo aqui conhece, eu não vou expor ele não. Mas ficou 4 anos, 4 longos anos, sem ter salário. E a esposa dele também não trabalha. 2 filhos. Aí você diz assim, como é que deu jeito, né? Luz, comida, casa, condomínio. Como é que funciona isso? Ficar 4 anos sem receber nada, zero. E Deus sustentar. Você diz assim para mim, mas pastor, isso daí foi uma fatalidade. Não, irmão. Esse irmão era muito arrogante. Ele confiava muito no trabalho dele. Ele acreditava, ele falou assim, eu não entendo, porque eu sou o melhor na minha área. Os donos das empresas ficam me disputando, e agora estou 4 anos. Só foi voltar firme para Jesus que as portas todas se trancaram. Eu falei assim, rapaz, você não está aprendendo nada com isso? E teve um dia, né, que inclusive foi depois de um encontro com Deus, foi no dia de domingo do encontro. A gente tem um negócio lá no domingo de manhã que vocês vão descobrir. E aí ele, nesse momento do domingo de manhã, ele foi muito quebrantado, muito quebrantado. E ele falou assim, olha, eu precisava ficar desempregado, porque a força do meu braço me impedia de confiar em quem Deus é. Hoje eu confio que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu passei 4 anos sem trabalhar e nunca me faltou nada, nem para mim nem para as minhas filhas. E é nessa hora que a gente começa a entender que fazer memória do Senhor não tem a ver com o momento da ceia só, mas tem a ver com todos os dias. Quando a gente levanta, qual é o seu primeiro pensamento? Qual é o seu último pensamento antes de dormir? Em casa a gente faz uma espécie de culto doméstico. A gente está fazendo a leitura bíblica, né? Anual. E aí são 4 capítulos por dia. Só que chegou num ponto que a gente atrasou na leitura alguns dias. Nunca aconteceu isso com vocês, né? De estar lendo a Bíblia toda e ficar uns dias atrasado. E a gente descobriu que ficou 15 dias atrasado. Então, como que a gente está fazendo? A gente lê os 4 capítulos, um para trás, e 4 capítulos do dia atual. Agora parece que está faltando uns 4 dias só. A gente está botando em dia. Mas eu acho legal que a gente ora, a gente canta louvor, a gente lê a Bíblia, né? Letícia se emociona porque Letícia, ela imagina dentro da cabeça dela a cena acontecendo. E aí eu acho muito legal, porque assim, quando Moisés sobe no monte e ele olha a terra, mas Deus diz assim, você não vai entrar lá? Aí Letícia chorando, tadinho. Porque sofreu tanto, né? 40 anos no deserto. Agora está ali do outro lado do rio, não posso ir. Eu acho legal isso. E a gente termina o nosso dia cheio de Deus e a gente dorme. Se aos seus Deus dá enquanto dorme, e o meu último pensamento foi o Senhor,
A gente acorda pela manhã já cheio de Deus. A gente toma as decisões cheias de Deus. Fazer memória do Senhor é colocar Ele no primeiro lugar, como o primeiro reflexo em todas as situações. Bom, 2 dias atrás, eu comecei a ficar com a imunidade baixa. E aí, Letícia me pegou de joelho no quarto. Eu oro de joelho, mas eu tenho que confessar minha gambiarra. Eu boto na Havaiana. Eu boto a Havaiana assim, olha o joelho na Havaiana. Joelho no chão, duro. Eu falei, Senhor, muito quebrantamento do coração, já me prostro aqui diante de Ti. Eu boto ali na Havaiana. E aí eu estou ali ajoelhado, orando, pedindo a Deus pela minha saúde. Aí você diz assim, pastor, você estava mal? Não. Eu percebi que a imunidade estava baixando. Não tive febre, não tive coriza. Mas sabe quando o corpo começa a dar aquele mal-estar? Eu falei assim, eu vou ficar resfriado. Gastaria um bocado de dinheiro com remédio, comprimidos, vitamina C. Só que eu não preciso gastar nada disso, porque Ele continua sendo o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura. E se você usar Deus como primeiro recurso, como trazer na memória que Ele é capaz de fazer, às vezes você é impedido. Deus não deixa você gastar com outras coisas. Se machucar, ou alguma outra situação, sabe? Você colocar Deus como primeiro reflexo. Orar primeiro. Ora primeiro. Porque é muito mais fácil a gente, estou com esse sintoma, vou tomar uma vitamina C, um antigripal, esqueci o nome, tem vários, né? Cimegripe, né? Tem outro aí? Aí, ó, o cara da farmácia aí, ó. Ao invés de você primeiro... Aí, eu tô já ensinando como... Aí, irmão, tem que trocar de profissão. Que... Você está entendendo? Se você colocar Deus como primeiro reflexo, quando vier o dia mau, você tem encaixa poder de Deus manifesto. E eu lembro que em dezembro, quando o médico liberou Lana, né, do CTI, ele falou uma frase para mim que eu achei linda. Ele disse assim, a gente não entendeu como é que sua filha ficou boa. Aí eu falei assim para ele, mas eu entendi, isso basta. Porque eles não deram nenhum remédio para nada, só para dor, dipirona. A menina no CTI tomando dipirona. Isso da gente daria em casa. Não faz sentido ela ficar no CTI 11 dias e não ter tratamento nenhum. Faz sentido para você? Para mim também não faz. O médico também não faz, para ele também não faz sentido. Mas ela ficou bem. E agora? Uma criança que não estava andando, o olho estava assim mesmo. Um olho estava assim. Teve um irmão lá da igreja até que chamou ela oi conta tal. Né? Porque é um oi fixo, um oi móvel. Tava assim. Você está entendendo? E o médico não entendeu como que o olho voltou para o lugar, como que a pressão diminuiu do cérebro, como é que ela voltou a andar, como é que tudo, o médico não entendeu nada. Mas tinha lá, a gente fez uma lista de oração, tinha 280 pessoas orando por ela todos os dias. 24 horas por dia, tinha pelo menos fazendo um relógio de oração, alguém orando por ela. Como é que Deus não move no céu? E eu quero que todos os médicos fiquem frustrados mesmo. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que a gente pediu, mais do que a gente pensou. Eu estou fazendo memória de quem Ele é. Faço isso em memória de mim. Creio que eu sou. Se você lembrar quem Deus é, muita coisa a gente deixa de ficar ansioso, agitado. Você sabia que a gente fica às vezes muito agitado? Os irmãos de Davi ficaram muito agitados quando ele disse para Saul, Saul, eu vou lá enfrentar Golias. Os irmãos ficaram agitados. Que você pensa que é quem, cara? Porque os irmãos esqueceram o tamanho que Deus tem.
Mas Davi sabia o tamanho que Deus tem. De Deus para Golias, Golias era um anão. Não dava para contar o tamanho de Golias na direção de Deus. Ele falou assim, você vem a mim com essas espadas e armas aí, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Os irmãos de Davi, Saul e todo mundo que estava torcendo para Golias dar um show, não é que a expectativa vai ser um massacre, a gente vai ver esse rapazinho aí moído, porque foi o que Golias disse, né? Vou dar a sua carcaça para jogar no deserto para os bestas, para os animais do deserto comer. Não vai não, eu vou arrancar sua cabeça. E Davi arrancou a cabeça de Golias com a própria espada, né? A própria espada de Golias foi ele. Porque Davi sabia quem Deus era, ele tinha isso na memória dele. Façam memória de mim. Quem Deus é? Você lembra de quem Deus é? E aí quando você abrir a sua conta bancária, lembra quem Deus é. Não é? Abrir a conta do cartão, a fatura do cartão. Você lembrar quem Deus é. Porque às vezes a gente fica assustado, desesperado, e eu posso dizer para você que, de fato, Deus não faz tudo pela gente. Deus disse assim, diga o povo que marche, mas não disse a direção, é só marcha. Se eles marchassem sem nenhuma espada, sem nenhuma arma na direção do exército de Faraó, eles iam vencer de todo jeito. Se eles marchassem na direção do mar, como eles marcharam, a gente sabe o resultado, o mar abriu. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que a gente tem que fazer, que é saber que Deus é poderoso, fazer memória dele, lembrar quem ele é, o que ele fez. Estamos juntos ainda? Amém. E esse ato da morte de Jesus, esse ato dele se entregar na cruz, foi um ato culminante, sim, foi o ponto alto, máximo, do retorno ao jardim. Porque percebe que quando Jesus ele é crucificado num lugar chamado Caveira, né? Gólgota. Embaixo desse lugar tinha um jardim, você sabia disso? Não sabia? Então vou dar a dica para vocês. Embaixo desse lugar tinha um jardim. E foi exatamente o lugar onde Cristo foi sepultado. Num jardim. Como quem diz, a primeira derrota do homem foi no jardim, né? No Éden. Agora, a vitória também do mesmo ser humano, aí você diz assim, do mesmo ser humano, Jesus não é Deus, mas ele não agiu na terra como Deus em momento nenhum. Jesus não poderia agir como Deus em nenhum momento. Aí você diz assim para mim, como, pastor? Que ele não agiu como Deus, se a gente viu todos os sinais, ele fez tudo pela fé. A mesma fé que ele colocou no seu coração e no meu coração. Aí você diz assim, mas por que você está falando isso? Porque Deus é justo. Deus não é injusto. E Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que até com o diabo ele foi justo. Porque o diabo enganou o ser humano para poder o ser humano agora entregar a autoridade. Porque a palavra de Deus diz, aquele que você obedece é esse que você serve. E se Deus deu autoridade para o homem para dominar a terra, para dar nome aos animais, para governar sobre todas as coisas no planeta Terra, e quando Deus disse isso, enquanto o homem estivesse obedecendo a Deus, a autoridade da terra estava sobre Deus. Agora, quando o homem que tinha essa autoridade entregou essa chave na mão de Satanás, dizendo assim, agora, a partir de agora eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a você. Eu vou comer do fruto e vou fazer a sua vontade. Eu vou servir a você. Toda a terra passou a ser de quem? O mundo jaz, o mundo está no maligno. E quando Jesus vem, se ele age como Deus, era injusto. Porque não foi Deus que entregou a autoridade na mão do diabo. Quem entregou foi o ser humano. Então, Jesus precisava agir como homem o tempo todo e não agir como Deus em momento nenhum para que Deus do céu ficasse satisfeito na sua justiça. Correto? Eu sei que o que eu vou falar é polêmico, mas eu não me importo com a polêmica. Eu preciso que você entenda o princípio. Né? Agora,
tem muita gente que se sente as coisas, né? A gente chama de trans, né? Um homem que se sente mulher. E aí começaram a entrar no esporte, os homens que se sentem mulher, né? Aí os caras jogando vôlei, homem jogando contra a mulher. É justo? Não. Né? Você viram lá no boxe que teve uma menina que teve a cabeça quebrada lá, o cara deu um soco tão forte que... No vôlei também? É justo? Não é justo. E foi exatamente esse senso de justiça que fez com que Jesus agisse na terra como ser humano o tempo todo. Por isso que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele foi tentado no deserto em todas as áreas da vida. Porque depois de 40 dias ele teve fome. Irmão, você não sabe que eu me transformo quando eu estou com fome. Você quando está com fome é a mesma pessoa? E depois de 40 dias, Jesus sabia que ele era filho de Deus, amém? Transforma essas pedras em pães. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Por que ele não fez? Porque ele rebateu com a palavra. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo citou até o Salmo 91. Você sabia disso? Que o diabo citou a Bíblia para Jesus? Olha, ele botou Jesus em cima de um pináculo e disse assim, você pode se jogar daqui. Porque a palavra diz que se você tropeçar, Deus enviará uma milícia de anjos para te proteger. O diabo falou isso no Salmo 91. Então, se você tiver com medo, né, tem gente que tem síndrome de pânico, leia o Salmo 91. Você saber que praga alguma vai chegar à sua tenda, que Deus está te guardando, você pode ir e vir tranquilo, que Deus está contigo, que vai cair 1000 à tua direita, 10.000 à esquerda e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. E eu já vivi esse texto, tá? Não estou... aconteceu na vida de fulano um livramento. Não, aconteceu comigo. Fui na farmácia, do outro lado da rua, eu deixei o carro estacionado. Do outro lado da rua, da farmácia. Estou aqui na farmácia. Da direção do meu carro, uns 15 metros na frente, tinha uma árvore. Atrás dessa árvore tinha uns 4 meninos armados. Com fuzil, com pistola, não sei o quê. Deu para visualizar a cena? Eu na farmácia do outro lado da rua, meu carro ali. Os meninos atrás da árvore. Eu terminei de comprar o que eu tinha que comprar, entrei no meu carro, bati a porta, liguei o carro, dei a seta. A hora que eu dei a primeira arrancada, um carro da polícia surgiu atirando nos meninos. Os meninos começaram a atirar na polícia e eu passei com o carro no meio. Polícia para cá, a polícia tirando para os meninos tirando para a polícia e meu carro passando no meio. Eu via em cima do capô e por trás do carro, pelo retrovisor, aqueles fechos de laranjinha da bala voando. Quando eu passei, uns 100 metros na frente, eu fiquei procurando se tinha passado alguma bala em mim. Quando eu cheguei em casa com as pernas bambas, eu desci do carro, fui olhar para ver se tinha pego uma bala na lata, pelo menos, né, do carro. Nem na lata do carro. Pegou. E eu passei no meio do tiroteio. E era Dust o carro, né? Grande. Para errar um carro desse. Gente, é isso. Você pensa em Deus, quem Deus é? Você confia em Deus? Então faz o que precisa ser feito. Não se preocupa. Faça memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Lembra quem Deus é. Quem Jesus é para você todos os dias, o dia todo. E aí a gente começa a perceber que esse desejo da gente lembrar dele tem a ver com o amor dele por nós. Porque a restauração, lembrar dele, fala da restauração da comunhão com Deus. A ceia fala da comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus. E embora eu pregue muito isso, fale muito sobre isso, eu preciso que cada crente, de fato, saiba o que é a Páscoa. Saiba o que é o sacrifício de Jesus, a cruz. Tem muitas igrejas que não pregam mais sobre a cruz, sabia?
prega sobre prosperidade, dinheiro, a vitória, a bênção, e esqueceram da mensagem da cruz. Mas é a mensagem da cruz que nos dá a eternidade. Não é a possibilidade de Deus me dar coisas, porque eu não estou disposto a ter um Papai Noel, eu estou disposto a ter um Pai amável, presente todos os dias. E eu quero deixar bem claro que essa comunhão que a gente tem pelo sacrifício de Jesus é uma comunhão plena. Não é distante, Deus não é distante. Tem muitas pessoas que lidam com Deus como se Deus estivesse longe, como se Deus fosse distante, como se Deus estivesse num alto sublime trono e eu tão distante que Deus tem dificuldade de ouvir a minha voz, de ouvir meu clamor. Ele tem tantos filhos passando por tanta coisa, será que ele vai ouvir minha voz? Meu irmão, ele decidiu morar dentro de você. O maior ato da comunhão de Deus com os homens é o fato de Deus decidir morar em nós. No Antigo Testamento, quando o homem peca, ele sai do jardim e o Espírito é retirado da terra, né, o Espírito de Deus. Então, as pessoas não tinham acesso a Deus. Em Moisés, Deus dá a dica para ele, construa uma arca. Essa arca é um tipo do ser humano, tá? Muitas pessoas não entendem o que é a Arca da Aliança. Meu irmão, eu vou te explicar agora. O templo de Moisés, né, o tabernáculo de Moisés, ele espelha, ele ilustra o ser humano. Né? Tem um pátio exterior, que é onde é feito os sacrifícios. E os sacrifícios é feito aonde? Na carne, no corpo. Amém? Depois tem um outro lugar chamado Santo, que é um lugar onde é lavado o corpo do sumo sacerdote, os elementos, é tudo lavado ali. E onde, o que simboliza onde é lavado, onde é purificado? A mente. E o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança está, é o nosso espírito. Corpo, alma, espírito. Então a Arca da Aliança, ali representada, você vai ver que a Arca da Aliança ela tinha ouro por fora e madeira por dentro. Onde o ouro está, é onde era o sangue do cordeiro aspergido, né? Que você sacrificou lá fora, trouxe o sangue para aspergir na Arca da Aliança. E se você olhar bem para isso, o apóstolo Paulo fala que nós somos como vasos de barro, carregando algo muito precioso, que é o Espírito de Deus. Mas só que quando a gente pensa dessa maneira, o sangue do cordeiro está sobre a minha e a sua vida, não é? Eu sou de ouro? Não. Mas quando Deus olha, Ele não olha para aquilo que eu sou. Ele olha para o sangue do cordeiro que está sobre mim. E se o cordeiro for perfeito, Deus aceita o sacrifício. Jesus é perfeito? Então Ele aceita o sacrifício de Jesus. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. A comunhão que tinha no tabernáculo, aquela presença, saiu do tabernáculo na hora que Jesus gritou o quê? Está consumado. Essa frase que Jesus grita, está consumado, às 3 horas da tarde, era exatamente a hora que o sumo sacerdote botava a cara para fora do lugar santo e gritava, está consumado, para dizer, Deus aceitou o nosso sacrifício. Jesus grita exatamente quando o sumo sacerdote está saindo do Santo dos Santos, indo para o lugar santo. Quando ele chega na porta do lugar santo para gritar, está consumado, Jesus na cruz grita junto com ele ao mesmo tempo, está consumado. E quando Jesus grita, está consumado, dentro do tabernáculo, rasga o véu. Eu acho interessante que o véu que eles falam não é um véu de filó ou de um tecido fraquinho, não, era algo tipo couro. Na verdade era couro de golfinho, né? Se você pesquisar bonitinho lá, você vai ver que era couro de golfinho, feito a cortina, e rasgada do alto a baixo. Como que alguém com 3 metros de altura vai entrar dentro do lugar e rasgar de cima para baixo? A presença de Deus agora sai do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, e passa a morar nos corações daqueles que creram em Cristo Jesus. Então a comunhão que nós temos com Deus, ela é perfeita, porque agora eu recebi o Espírito Santo para morar dentro de mim. E quando a gente começa a falar sobre essa palavra profética, sobre essa profecia de que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente esquece que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. É o sacrifício de Jesus nos dando intimidade, restaurando a comunhão, trazendo vida eterna, trazendo salvação.
Esse é o melhor de Deus. Então o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Já está habitando entre nós, o Espírito Santo. E quando a gente começa a pensar nessa primeira comunhão entre Deus e eu, através do sacrifício de Jesus, eu não posso esquecer do objetivo primário de Deus, que não é salvar apenas uma pessoa. O objetivo de Deus é salvar o mundo inteiro. Todas as pessoas. Então, se você tiver alguém pertinho de você que você tem intimidade, dá um abraço nela e fala assim, olha que bom que você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque isso fala de uma comunhão entre homens e homens. A comunhão entre homens e homens. Eu estou falando homem no sentido de humanidade, né? Seres humanos. O problema é que a gente vê que nos últimos dias a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria de quase todos. E quando a ciência se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. Mas ainda existe comunhão entre homens e homens. Pessoas que se importam. Quando nós oramos aqui pelo quilo do amor, e eu faço questão sempre de dizer que o quilo do amor é a resposta da oração do aflito. Nós somos a resposta da oração do aflito. Eu preciso de um alimento, eu não tenho nada para comer em casa. E eu já passei por isso, tá? Você pensa que eu não passei? Não, já passei. De abrir o armário e não ter nada. Aliás, minto, tinha 1 quilo de sal e vinagre. Seria uma refeição ótima. Como o Edu falou, no máximo um gargarejo, né? Eu sei. Mas nesse dia que eu abri o armário e vi só isso, eu e minha mãe juntos, estávamos só eu e minha mãe em casa. A gente dobrou o joelho, e não dobrei na Havaiana não, foi no chão tudo. O joelho estava bom ainda. Estava. A gente orou e clamando, Senhor, Tu és o nosso pastor, e a gente não pode duvidar de Você, me ajuda a crer que Tu és poderoso, que faz coisas sobrenaturais, e a gente não terminou de orar. A gente foi interrompido na nossa oração, bateram na nossa casa, com 12 sacolas de compra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi dizer, eu estou falando daquilo que eu pratico, que eu vivo. Ter comunhão com Deus reflete na comunhão com o outro. E se eu tenho a capacidade de servir o outro, que seja com 1 quilo de alimento, que seja, para mim é 1 quilo de alimento, eu tenho o meu armário cheio, mas para quem não tem é tudo. Para a pessoa que está passando necessidade é tudo que ela tem. Aquele quilo que você trouxe, aquele quilo que você levou para a igreja. Mas uns quilinhos só, se eu esquecer, nada a ver. Mas para quem não tem, é tudo. Eu tenho desejo no meu coração, e para muitas pessoas pode parecer loucura, mas eu tenho um desejo no meu coração de um dia abrir um restaurante praticamente gratuito. Que a gente possa trazer as pessoas, né, catador de papel, morador de rua, e essas pessoas possam ouvir, e aí, não sei, um valor simbólico, 50 centavos ou R$1, só para ele dizer que pagou de alguma maneira, não é? Porque também tem a honra, o brilho da própria pessoa dizer, eu comprei, eu não estou ganhando, né? Mas a gente não tem interesse financeiro, só para a gente poder servir as pessoas, a gente poder, né, como diz a Cris, jogar isca para os peixinhos, né? Para a gente alcançar a vida deles, sendo resposta da oração. Está aflito, está orando, está pedindo a Deus uma refeição? Pode vir, Deus está provendo. Você está entendendo? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil por causa do dinheiro, não é fácil por causa dos voluntários, não é fácil por causa da exposição dentro da comunidade, não é fácil por N motivos. Mas eu creio que um dia a gente vai até chegar nesse nível. Você crê? Eu também creio.
E a gente começa a perceber que a minha comunhão com Deus aproxima a minha comunhão com meu irmão. Quanto mais íntimo eu for de Deus, mais perto de outros crentes eu quero estar. E você vai perceber que as pessoas mais frias espiritualmente, mais distantes espiritualmente, essas pessoas geralmente têm dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Mas quando o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito, e eu estou falando isso, é de Romanos 5,5. Não estava no esboço não, mas não sei por que Deus está falando, então abre aí para mim, na Bíblia. Romanos 5,5. Fala que a esperança não confunde. Romanos 5,5. Foi? Eu profetizo um computador novo, Jesus. Porque é uma luta, às vezes esse daí trava. 5, versículo 5 também. Diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado. É como se fosse um líquido que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando Jesus ora, grita, está consumado, o Espírito Santo ele sai do lugar santíssimo, né, do Santo dos Santos, e ele passa a procurar os corações que creram em Cristo. E se você creu em Cristo, você é filho de Deus, o Espírito Santo é derramado como se fosse um líquido sobre o seu coração. E você já percebeu que líquido se espalha rápido onde ele é colocado? Não é? Você joga, né? Imagina, você pega qualquer líquido que você colocar, se espalha rápido. O amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus já deu o Espírito Santo, então o amor de Deus está aí em algum lugar, só precisa que ele se manifeste. Eu sei que eu tive, alguns anos atrás, eu tive atendendo um casal muito querido, muito precioso, e eles disseram a mesma coisa que a Virgínia e o Zé Felipe falaram. A gente quer terminar enquanto a gente ainda é amigo, enquanto a gente não se ofende, enquanto a gente ainda não, né, denigre a imagem um do outro, só não tem mais amor. Amor acabou. O casal falou exatamente essa frase. Sabe o que Deus me inspirou nesse texto de Romanos 5,5? Você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Porque se o seu amor está esfriando, é a ausência do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai olhar para essa mulher de novo com outro olhar. Você vai olhar para esse marido de novo com outro olhar. E talvez vocês tenham perdido o foco de quem Deus é. Porque Deus ele é capaz de restaurar todas as coisas. E aí eu falei para eles, vamos orar para que o amor de Deus seja derramado no Espírito. E a gente investiu ali, eu não digo gastou, eu digo investiu. A gente investiu ali alguns momentos de oração. Enquanto a gente orava, eu vi uma lágrima escorrendo do rosto dele. Eu falei assim, isso mesmo, Espírito Santo, quebra esse coração de pedra aí. Continua quebrando, continua martelando. Daqui a pouco ela começou a chorar também. E aí os dois se abraçaram. E aí o Espírito Santo pegou a gente foi renovado, ela foi renovada em línguas. E o negócio começou a ficar quente ali, o ambiente ficou... E aí aconteceu o inesperado. Porque eles estavam ali dizendo que iam entregar o ministério, porque eles estavam se separando. E eles se deram aquele beijo cinematográfico. Se desentupiu as vias respiratórias. Mas sabe o que faltava? O Espírito Santo sendo derramado para que eles tivessem amor um pelo outro. Muitas vezes a gente passa por indiferença pelas pessoas porque a gente está precisando mais do Espírito Santo, mais de intimidade com o Espírito Santo. Por isso que me doeu aquele dia. Eu contei isso aqui umas 3 vezes já, vou contar quantas for necessário, mas me doeu de ver um cara deitado, um ser humano, na porta do banco. As pessoas passando por ele assim, ó. Cara,
Cara, se isso não fere você, tem alguma coisa muito errada. Às vezes a gente passa e fala assim, é normal, ele está nessa situação aí, é normal. Que normal nada, o ser humano. A gente faz muito menos, muito mais por um cachorro. Esses dias eu estava vendo, né, que tem spa para seres humanos, né? As pessoas vão lá no spa, recebem massagem, né, limpeza de pele, aquele negócio. Agora tem o spa do cão. O cara leva o cachorro lá para dar massagem. Meu Deus! Queria eu! Você está entendendo o que eu estou falando? Um cachorro que tem massagem e um ser humano deitado na porta de um banco onde está o dinheiro das pessoas. Onde todo o dinheiro das pessoas está. Tem um homem na porta. E um cão tendo massagem. Para mim isso é absurdo. Eu não consigo visualizar. Onde está o amor das pessoas? A comunhão que Deus nos dá com Ele reflete no meu relacionamento com as pessoas. E eu não sei se você já percebeu, mas temos uma cruz aqui. Existe uma proporção entre o que é vertical e o que é horizontal. A cruz é o símbolo da nossa salvação, amém? Amém. Mas na verdade, esse era o símbolo antes de maldição. A Bíblia diz em Deuteronômio, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito. E se eu pegar aqui e quiser aumentar a proporção dessa cruz, por mais que eu queira, eu não consigo me aproximar mais de Deus se eu não aumentar também o meu relacionamento com outras pessoas. Eu quero me relacionar só com Deus. Eu não consigo me relacionar mais com Deus se eu me relacionar menos com as pessoas. Porque senão a cruz perde a forma. O amor de Deus, quando Ele libera a graça e o favor dEle para nós termos intimidade com o Pai, nós precisamos entender que nós precisamos também ter comunhão uns com os outros. Na proporção, à medida que eu me aprofundar mais com Deus, ter mais intimidade com Deus, na vertical, olha, eu fui mais fundo na minha intimidade, eu recebi um mover extraordinário, eu recebi dons de Deus. Mas você já percebeu que os dons de Deus é sempre para servir o outro? Tenho dom de cura, para quê? Para eu curar outra pessoa. Eu recebi dom de libertação, para quê? Libertar outra pessoa. Eu recebi dom de palavra de conhecimento, para quê? Para eu trazer sabedoria para outra pessoa, discernimento para outra pessoa, discernimento de espírito. Isso é para mim? Não, é para o outro. Você percebe o fruto do espírito? Quem é que desfruta do fruto do espírito? É sempre o outro. Amor. Se eu for uma pessoa amorosa, quem que desfruta? Meus colegas de trabalho, meu patrão, meus vizinhos, meus colegas. Está entendendo? Alegria, quem que desfruta? Todas as pessoas que estão ao redor, paz, alegria, longanimidade. Eu não tenho como ser longânimo apenas comigo mesmo. O que é longânimo? É ficar animado, encorajado com uma pessoa ou com algo por muito tempo. Tem gente que desiste muito fácil das pessoas. Não deu certo? Problema. Agora eu peço, não é? Passe para a próxima. É para amar o próximo? Vamos para o Tinder. Que é isso? A gente está percebendo agora que a nossa comunhão com Deus, ela precisa aumentar na mesma proporção que eu me relaciono com outros crentes, com outras pessoas. Amém? Estamos juntos? Deixa eu ver a hora. Ih, sangue de Jesus tem poder. Para, relógio. 1 João, capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pegou? Conseguiu pegar? Então vou te dar a dica. O contexto: andar na luz, correto? Você está na luz? Nós somos a luz do mundo.
Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos luzeiros. Então, se a gente anda na luz, como Ele está na luz, o que a gente precisa ter? Comunhão. Se você não tem comunhão, você está em trevas. Pegou? Se não pegou, vou dar continuidade nisso. Se você está em trevas ou se você está na luz, isso depende da comunhão que você tem com outros irmãos, vai te demonstrar que o sangue de Jesus teve efeito ou não sobre a sua vida. Porque se você anda na luz, você tem comunhão com outros irmãos, você precisa dar bom testemunho, você não pode andar pecando. Você está na luz. As pessoas que pecam, geralmente, elas fazem isso escondidas, porque ninguém quer o seu pecado exposto. O pecado é vergonhoso. O pecado envergonha as pessoas. Né? Embora agora, não sei o que aconteceu aí, veio uma febre de música falando de adultério como se fosse bom, né? Toma aqui meus 50 reais. Ajuda ainda a pagar na despesa do hotel da mulher com o cara, o marido dela. Olha que boazinha. Você está entendendo o nível que a gente está chegando? Em que agora o meu pecado, eu não me envergonho mais do meu pecado, eu faço as coisas na vista de todos, mas geralmente não é assim. Porque esse cara, quando ele saiu para um motel com a outra, provavelmente a esposa dele não sabia. Ele foi pego. Por isso foi exposto. Mas a gente faz isso nas escaladas. Nos navegador, né? Como chama? Anônimo. Ó, você está sabendo, hein? Tô brincando. Tô brincando. Mas você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas querem se esconder. Tudo pode, desde que a esposa não descubra. E as pessoas vão vivendo assim, nas trevas. E o sangue de Jesus não consegue purificar esse cara, porque ele está andando nas trevas. Esse texto, para muitos, é só mais um texto. Mas para mim ele faz muito sentido quando eu digo que você precisa de ter um outro crente andando contigo, falando contigo, está constantemente compartilhando para que você não caia na tentação. Porque é muito mais fácil, meu irmão, você confessar a sua tentação do que confessar um pecado. Eu estou sendo tentado. Você chega para o seu amigo, para o seu irmão em Cristo. Você vai ter agora mais 2 pessoas para interceder por você. Porque é esse irmão e Deus. Porque quando você está sozinho, Jesus não está ali. Só existe igreja, Jesus só está ali onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu preciso de ter comunhão com as pessoas para que Jesus esteja presente. Jesus estando presente, eu me livro das tentações. Não faz sentido nós queremos enfrentar as tentações sozinhos. Se você tiver de segurar um peso muito grande, você não vai chamar alguém? Vou carregar uma geladeira. Você carrega sozinho? Você chama outras pessoas, vem cá, vamos ajudar aqui. Por que na vida espiritual, às vezes a gente quer carregar tudo sozinho? Sem abrir o coração? E aí a gente começa a se colocar numa névoa. E a gente para de deixar a nossa luz brilhar. E o sangue de Jesus já começa a não perdoar os nossos pecados, porque a gente não se arrepende dos nossos pecados. Preste bem atenção nisso. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo pecado. Mas se não há arrependimento, não há perdão. Jesus só perdoa aquilo que a gente se arrepende. Mas tem gente que gosta do pecado porque ele está sendo feito nas trevas. E ele não consegue se libertar, porque não tem ninguém para ajudar ele em oração. Só tenho 10 minutos, então eu vou encerrar aqui. Se um dia Deus permitir, eu continuo pregando essa mensagem. Amém?